Como dissemos em outro vídeo, Dom Pedro I governou o Brasil durante 9 anos, entre 1822 e 1831. Esse período é o chamado Primeiro Reinado. Mas acontece que em 1831 ele abdicou do trono brasileiro, ele renunciou ao trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, o futuro Dom Pedro II. É claro que Dom Pedro II não assumiu a coroa de fato, porque era uma criança, obviamente não poderia ter condições de governar. Esse período que sucede o Primeiro Reinado é conhecido como período regencial, tá? Que também durou 9 anos, entre 1831 e 1840, quando começa aí sim o reinado do Dom Pedro II. Mas muitas pessoas ainda têm um certo receio de falar do período regencial. Vamos tentar aqui dar algumas características básicas desse período aí para o seu vestibular, para a sua prova, tá certo? Período regencial. Muito bem. Entre 1831 e 1840, durante esses 9 anos no Brasil, houve o chamado período regencial, ou a menoridade de Dom Pedro II. Nesse período regencial, o Brasil foi governado pelos regentes, que eram membros da elite brasileira eleitos pelo voto censitário, voto através da renda, para governar o Brasil. Os regentes eram integrantes da elite brasileira, em geral grandes fazendeiros, grandes comerciantes ou militares de prestígio na época. Agora, há uma coisa importantíssima a ser dita sobre o período regencial. Foi um dos momentos, talvez o momento mais agitado, mais instável, mais turbulento da história política do Brasil. Isso porque no período regencial ocorreram pelo território brasileiro uma série de rebeliões, de revoltas, muitas delas com objetivos separatistas. Durante o período regencial, foi o momento em que o Brasil quase se fragmentou em 3 ou 4 países diferentes, porque ocorreram diversas revoltas que buscavam, digamos, fragmentar, não é? Desmanchar o território brasileiro em vários países emancipados, em vários países independentes, tá? Especialmente uma rebelião conhecida como Revolução Farroupilha, não é? Lá no sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essas duas províncias, a maior guerra civil do Brasil, que durou 10 anos e que quase fragmentou parte do território brasileiro, tá? Então, uma das marcas principais, anote aí, do período regencial, foi a turbulência, a agitação política e os riscos de fragmentação territorial do Brasil, especialmente com a chamada Revolução Farroupilha. Mas também ocorreram no período regencial outros movimentos populares de destaque, como a cabanagem lá no Grão-Pará, que é toda a região norte do Brasil, e a revolta dos malês na Bahia, lá em Salvador, em 1835. Atenção vestibulandos e vestibulandas, cuidado com a revolta dos malês. Nos últimos anos, os vestibulares, não apenas o Enem, mas os vestibulares em geral, têm solicitado a revolta dos malês cada vez com maior frequência. A revolta dos malês em Salvador, na Bahia, no ano de 1835, foi uma revolta de escravos africanos de religião muçulmana. Sim, cerca de 400 negros escravizados de religião muçulmana tentam tomar Salvador, não é, para proclamar uma república na província da Bahia, expulsando todos os brancos e mulatos e montar uma república negra, sem escravidão, ali na região da província da Bahia. Certo, galera? Então, atentem para o período regencial, beleza? Revolução Farroupilha, um movimento de elite e separatista, a importantíssima revolta dos malês na Bahia, a cabanagem no Grão-Pará. Algumas dessas rebeliões que puseram em risco a unidade física do território brasileiro lá na década de 1830, no chamado período regencial. Valeu! Abraços pedagógicos!